Queridos, não é verdade? A presença de Deus está aqui, igreja. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: a presença de Deus está nesse lugar. Ainda bem que teve uns que deu um amém, um aleluia, um glória a Deus. Fala para essa pessoa: está liberado, viu? Você pode glorificar a Deus nessa noite. Que alegria, irmãos. Olha, nesse aniversário da igreja, parece que eu fiquei de banco, né? Preguei tão pouco, estava até com saudade de pregar já. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Essa é uma noite de festa no céu e também festa aqui na nossa igreja, né? Onde pessoas vão morrer para o mundo e viver para Cristo. O início de uma nova vida. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Se você está com a sua Bíblia, abre lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Se puder dar um pouquinho de retorno aqui para mim. Estou com azulzinho aqui, ó. Um pouquinho de retorno. Lucas capítulo 1. Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua presença, ela é real no nosso. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco. Que o Senhor toque sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor Espírito Santo convença. Que o Senhor trate, que o Senhor fale. Que o Senhor trabalhe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 1, 57. É o versículo que nós vamos ler. Eu vou ler na linguagem de hoje. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, no seu aplicativo. Chegou o tempo de Isabel ter a criança. E ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel. E todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando o nome que ele queria pôr no menino. E Zacarias pediu uma tabuinha de escrever, e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. E nesse momento Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Diga graças a Deus. Olha para cá. A Bíblia diz que o Senhor fez um grande milagre naquele tempo. Zacarias era um sacerdote, Isabel, a sua mulher, não podia ter filhos. E eles já eram de idade, e ela era estéril. E ela não poderia ter filhos. Humanamente falando, por 2 motivos. Por ser estéril e por ser muito de idade. Só que veja bem, a Bíblia diz que apareceu um anjo e disse para ele: Zacarias, eu vou te dar um filho. E ele duvidou daquela palavra. Então, naquele momento, Zacarias, ele ficou mudo. Não pôde mais sair palavra da sua boca. E logo depois daquele momento tão especial que ele viveu, sobrenatural, a sua esposa engravidou. Posso ouvir um glória a Deus? Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Você serve a um Deus que promete e cumpre. Isso quer dizer, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, descanse sobre essa palavra, porque Ele vai realizar. Esse é o nosso Deus. Descanse sobre aquilo que Deus vem falando contigo. Às vezes a gente fica agitado, né? Deus falou, mas não aconteceu.
Deus liberou uma palavra, mas ainda eu não vi. Calma, descanse, porque vai acontecer no tempo certo, na hora certa. E com isso, passaram-se os dias, passou o tempo da gestação e nasceu o bebê. Quando o bebê nasceu, eles lembraram de um detalhe muito importante. O anjo, quando apareceu prometendo que iria dar um filho, ele também deu uma direção: que o nome da criança seja João. Para que você entenda o mistério, é interessante a gente entender um pouco da cultura judaica. Era muito de costume se colocar, principalmente nos primogênitos, o nome do pai, ou do avô, ou do bisavô, de algum familiar. Então, quando a criança nasceu e ela estava para ser apresentada, as pessoas que estavam em volta chegaram e perguntaram para Isabel: Isabel, qual será o nome da criança? E ela disse assim: o nome será João. Aquelas pessoas que perguntaram acharam estranho. E disseram assim: mas o nome do pai é Zacarias. Por que você vai colocar o nome de João? Aquele povo, não satisfeito com a resposta da mãe, chegou no pai e perguntou para o pai. E o pai, lembra de um detalhe? O pai estava mudo. Ele não podia falar. E aí o pai pega uma tábua, pede uma tábua, me dê uma tábua, escreve e mostra para todos: o nome dele será João. Você vai entender o que Deus vai falar com você hoje. Nós temos 3 vozes que nós ouvimos. Tem a voz do inimigo que fala conosco. Tem a voz do homem, humana. E tem a voz de Deus. A voz do inimigo fala na nossa mente. A fala do inimigo sempre nos conduzindo num caminho ao contrário ao qual Deus traçou para nós. Eu tenho certeza que você alguma vez da sua vida já teve uma experiência da voz do inimigo falando na sua mente. Você é homem, ama sua esposa, fez um voto com ela diante do altar, mas em algum determinado momento soprou assim na sua mente: olha aquela mulher que está passando na rua. Você, mulher, fez um voto com o seu marido de fidelidade, de olhar só para ele e honrar a ele. De repente, na sua frente, pega e passa no feed do Facebook aquele homem tentador. E o inimigo sopra na sua mente assim: que homem. O inimigo sopra para nós fazermos negócios ilícitos. O inimigo sopra na nossa mente, nos tentando a fazer coisas que não são boas. Ele fala na nossa mente e no nosso coração. Fala ou não fala? Quem já teve alguma experiência, se levanta a mão bem alto. É porque ele fala. Outra voz que ouvimos demais, a voz humana. Podemos classificar em 2 etapas: a voz das pessoas que nos rodeiam e a nossa vontade, a vontade humana nossa. As pessoas têm a tendência de palpitar na nossa vida ou não? Hã? Sim ou não? As pessoas palpitam.
Por isso eu aprendi uma lição já há um bom tempo. Eu não dou conselho para quem não me pede. Por mais que eu sou pastor, Deus me chamou. Deus me escolheu para isso. Se uma pessoa chega em mim e fala, eu estou fazendo tal coisa, e não pede a minha opinião, se ela está me comunicando, amém. Por quê? As pessoas elas têm a tendência de ficar palpitando na vida dos outros. De decidindo e querer que você faça o que elas querem. E nem sempre o que as pessoas querem é o que Deus quer para você. Posso ouvir um amém? Nem sempre o que as pessoas falam para você vai de acordo com aquilo que Deus quer para ti. Tem a voz e tem a nossa voz, a nossa vontade. Porque nós somos cheios de vontades, é ou não é? Às vezes nós colocamos coisas na nossa cabeça que nós queremos e ninguém tira da nossa cabeça. Tem coisas que nós decidimos, não, eu quero assim, eu quero desse jeito. E pode falar para você, pode mostrar para você que está errado, e você não abre mão. Tem pessoas que são de opinião, que falam, eu penso assim, é assim, acabou. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é nós se firmarmos tanto em alguma opinião e darmos ouvido a alguma voz que não seja a de Deus. O problema começa na nossa vida quando nós ouvimos vozes que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Porque eu posso afirmar para você que incomparavelmente é melhor ouvir a voz de Deus do que das pessoas, do que até a sua própria vontade. Porque a tua própria vontade já fez você fazer muita besteira. A tua própria vontade já te colocou em dívidas. A tua própria vontade já fez você quebrar cara. A tua vontade fez, de repente, você financiar algo e ficar amarrado por um bom tempo. E depois você fala assim, por que eu fiz isso? Simplesmente por causa da vontade, a ansiedade. Antes da hora você quis fazer algo, mas essa era a tua vontade. Porque a nossa vontade, nem sempre é o melhor para nós. Eu não sei se você consegue entender isso. Você consegue entender? Isso é muito doido. Porque a nossa vontade nem sempre é o melhor. Pois é. Quantas pessoas tomaram decisões erradas na sua vida e quebraram a cara porque fizeram o quê? A sua vontade. Eu mereço. É o melhor para mim. É isso mesmo. Eu vou seguir o meu coração. O meu coração é o meu guia. Isso. Você sabe o que a Bíblia diz? Que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quantas pessoas se frustraram em relacionamento? Sabe por quê? Ouviram quem? Ouviram quem? Coração. Era a vontade. Mas eu estava com vontade, mas eu queria. Mas nem sempre a tua vontade é o melhor para você. Por isso nós precisamos entender algo. A vontade de Deus, ela é incomparavelmente melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que vai contra a minha vontade, mesmo que vai contra aquilo que eu acredito, eu devo aprender a ouvir aquilo que Deus quer para mim. Porque o que Deus quer para você, você pode ter certeza, vai ser muito melhor do que o que você mesmo deseja. Porque a palavra de Deus diz assim, ora, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer além daquilo que você pede ou
pensa. Isso quer dizer uma coisa, que o que Deus pensa ao teu respeito e o que Deus quer ao teu respeito é muito melhor do que aquilo que você mesmo quer ao teu respeito. Você entende isso? Mas é difícil de entender, mas quando entendemos, sabemos que a nossa vida tomará uma nova direção. Quando entendemos que a vontade de Deus é o melhor para mim, nós aprendemos que a melhor coisa a se fazer é ouvir a Deus. Não ouvir a minha carne, não ouvir a minha vontade, não ouvir o meu desejo. Agora você vai entender. Pensa uma coisa. Um pai já de idade, que nunca teve filho, que tem a possibilidade de ter um filho. Imagina o quanto Zacarias e Isabel não sonhou a respeito daquela criança. Imagina o quanto Zacarias e Isabel não sonhou com aquela criança. Ai, se eu tivesse esse bebezinho no meu colo, se eu tivesse meu filho no meu colo, ai, eu chamaria ele de Zacarias Júnior. Olha, eu sonho para ele ser um menino que vai crescer, vai fazer faculdade, vai virar médico. Olha, eu tenho muitos sonhos para essa criança, eu tenho muitos sonhos para esse menino. E o pai sonhando para a criança. Aí chega o anjo e fala assim: escuta, você não vai pôr o nome dele não, do que você quer. Você vai colocar o nome dele de João. Vai contra a lógica. Vai contra, talvez, a cultura. Mas o nome dele será João. Ele não vai chamar o que você quer. Ele não vai chamar o que as pessoas querem. Mas ele vai chamar aquilo que Deus quer. Isso é muito forte. Talvez você está vivendo uma vida que Deus não te chamou para viver. Talvez você está vivendo conforme as pessoas querem que você viva. Talvez você está vivendo conforme que os outros rotularam você. Porque as pessoas, elas rotulam a gente. Você sabe que às vezes a gente acaba acreditando naquilo que os outros pensam da gente? Quantos aqui cresceram acreditando que são feios, com uma autoestima baixa? Porque quando eu era lá da escola, o outro virava para você e falava: "Ô, seu orelhudo, seu narigudo, você é feio. Olha seu cabelo como que é. Olha como você é gordo." Quantos cresceram com coisas assim? Sabe por quê? E você tem um complexo de inferioridade, até de se olhar no espelho. Sabe por quê? Porque você, quando era menor, acreditou naquilo que os outros falaram a teu respeito. Você não nasceu para chamar Zacarias. Você não nasceu para viver do jeito que você está vivendo. O Senhor te chamou para que o teu nome seja João. Você foi chamado para viver aquilo que Deus quer para você. O que significa João? João significa agraciado por Deus. Você, Deus te chamou para você viver o melhor de Deus nessa terra. Deus te chamou para você viver a vontade dEle. Deus te chamou para você viver para Ele. Deus te chamou para fazer algo na tua vida. Você sabe por quê que você pode pisar lá fora e você pode recorrer a muitos cantos e você nunca vai ser feliz e satisfeito por inteiro? Porque lá fora não é o teu lugar. Porque lá fora não é aonde Deus te chamou para ser.
Lá fora não é o lugar onde você vai ser feliz. Você pode recorrer a muitos lugares para tentar ser feliz, mas sabe por que você nunca vai conseguir ser? Você sabe por que no meio dos outros você até aparenta ser feliz, mas aqui dentro parece que está faltando alguma coisa? Porque o seu nome não é Zacarias, o seu nome não é o que os outros querem que você viva. Você foi chamado para ser João, filho de Deus, agraciado pelo Senhor. Deus quer fazer algo novo na tua vida, meu querido. Deus quer fazer algo novo sobre a tua história. Deus quer escrever a tua história de uma maneira linda. As pessoas podem olhar para você e falar assim: esse aqui não tem mais jeito. Esse aqui já errou muito. Esse aqui já falhou demais. Esse aqui já tentou e caiu. Olha esse aqui como que erra. Olha como que falha. Talvez você olhe para você porque é a tua voz pensando: olha, eu já tentei um monte, mas eu não consigo. Eu já tentei me colocar de pé, mas eu não consigo. Mas você sabe que essa voz não é a voz verdadeira, não é aquilo que Deus tem para você. Porque Deus está falando nesse altar hoje para a tua vida, que Ele te chamou para viver coisas incríveis nessa terra. E você sabe que quando você ouve isso, aqui dentro queima, aqui dentro arde, aqui dentro parece que vai explodir, porque essa é a vontade de Deus para você. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. As pessoas vão querer te dar um rótulo. A tua consciência vai querer te enganar. Mas você não é esse. Isabel, arruma alguém uma caneta para mim. Faz favor, alguém arruma. Isabel. Mas não é Zacarias. Não. É João. As pessoas não satisfeitas foram para Zacarias. Zacarias, você não vai fazer... Como se você está mudo aí, tua mulher está tomando a frente, você não vai fazer nada, você não vai tomar uma postura. É isso mesmo. É o que nós estamos ouvindo. Porque tem pessoa que te pressiona, não tem? Tem amigo que fala que é o teu amigo, mas ele te pressiona para te levar para caminhos que não é de Deus. Tem pessoas que às vezes, eu não sei que você gosta. É assim, tem pessoas que nós gostamos. Mas parece que toda vez que nós aproximamos dessas pessoas, parece que nós somos impulsionados a viver aquilo que não é o que Deus quer para nós. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Você fala: puxa, eu gosto dessa pessoa. Mas parece que quando eu encosto, parece que me leva para outro caminho que não é o que Deus quer para mim. Zacarias, ele só fez assim, ó. Dá uma plaquinha. Uma plaquinha de escrever. Ele não podia falar, mas ele escreveu na plaquinha. E a placa tem um significado profético. Deus, quando falou com Abacuque, disse assim: escreva a visão em tábuas para que todos que passem vejam o que está escrito. E ele, de uma maneira profética, de uma maneira de Deus, ele pega aquela plaquinha e faz assim, ó. Você que está falando que quer que seja Zacarias, você que está falando que é para mim ser Zacarias, aqui ó, João, eu não vou ser quem que você quer que eu seja, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ele começa a falar aqui ó, João, eu fui chamado para colocar o nome do meu filho de João, eu não vou me dobrar aquilo que você quer que eu seja. Todos vão ver. Aquela placa se tornou um memorial. Porque no momento que ele toma essa decisão, a Bíblia diz que
Ele volta a falar. E isso tem um significado sobre a nossa vida, que quando nós decidimos viver o que Deus quer para nós, o sobrenatural vai acontecer sobre a nossa vida. Quando nós decidimos andar naquilo que Deus fala, meu querido, a sua vida tomará outra direção. A tua vida tomará outro rumo. Vem aqui, Solange. A Solange, ela chegou a quanto tempo? Um mês, mais ou menos? Quanto? Uns 2 meses. A gente teve a conferência do batismo com o Espírito Santo, que foi um mover, né? Aí, como a gente não consegue conversar com todo mundo, eu peguei e ela veio junto com a filha, né? Que veio com a Simone, veio no café de vizinhos. Não, no dia do café. Aí, e a Suelen ali com o Felipe. Eles trouxeram, né? Aí a Solange veio. Aí a Simone veio para um café. A gente foi junto, aí a Solange acompanhando, e eu fui fazer assim. Solange, ó, vai ter o batismo, hein? E ela virou para mim e falou assim: e eu vou batizar. Já está decidido. E ela começou a falar. Fala um pouquinho. Ela falou assim: pastor, as experiências que eu estou tendo com Deus. É ótima. Ela começou a falar assim: pastor, Deus tem falado comigo. E eu fui cheia do Espírito Santo. E Deus tem tocado na minha vida. E eu estou vivendo uma coisa extraordinária. E aí elas comentando, né, que dentro de casa, estava o Marcos e a Simone quarta-feira aqui falando, minha mãe dentro de casa, e fala de Deus para um, e fala de Deus para outro, e anuncia de Deus para outro, e fala para Deus. Por uma simples coisa. Deus falou, ela ouviu, e decidiu caminhar. E tem vivido algo. Ela fala assim: eu não sou a mesma pessoa. Estou certo ou estou errado? Estou aqui? Certíssimo. Estou cheio da glória de Deus e do Espírito Santo. Deus abençoe. Por um simples fato. Deus falou para mim ser João, eu vou ser João. A galera do futebol vai querer que você seja Zacarias. A turma do trabalho vai querer que você seja Zacarias. A tua família vai querer que você seja Zacarias. Mas chegou a hora de você pegar uma placa e falar assim: não, eu sou João. É João, não é Zacarias. Chegou a hora. Quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração especial hoje. Pessoas que você fala assim: Deus falou comigo hoje, pastor. Eu cansei de andar baseado na opinião dos outros. Eu cansei. Eu quero viver aquilo que Deus quer para mim. Talvez é a primeira vez que você está aqui hoje. Talvez você nunca teve um encontro com Deus. Talvez você estava afastado. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui no altar agora. Deus vai fazer algo lindo nessa noite. Vem desse lado aqui.
primeira, segunda, terceira vez, não tive encontro ainda, eu preciso. Vem aqui, eu quero orar por você. De repente